Vamos para mais uma videoaula da unidade curricular de sistemas pneumáticos. Em nossa videoaula de hoje, nós vamos trabalhar com o assunto unidade de produção de ar comprimido. Os objetivos desta aula são uma breve introdução à instalação de ar comprimido, conhecida como pneumática, e uma descrição resumida de uma unidade de produção de ar comprimido. Nesse slide, nós vamos encontrar uma grande parte dos elementos presentes em uma unidade de produção, preparação, distribuição e condicionamento de ar comprimido, que nós estamos resumindo como sendo uma unidade de produção, ou seja, onde o ar comprimido será gerado. Vamos observar as partes que formam uma instalação de ar comprimido. Observamos na saída dois compressores, que são os elementos responsáveis pelo fornecimento de uma vazão de ar comprimido. Esse ar comprimido passa por um separador de água e, em seguida, ele é encaminhado para um reservatório de ar comprimido através de uma tubulação. Na saída do reservatório, o ar, então, ele passa por um secador, e na saída do secador, o ar já isento de umidade ou isento de água na forma líquida, ele é enviado a uma tubulação aérea, recebe este nome, a tubulação que está em suspensão, ou seja, a uma certa altitude do solo. E essa característica facilita a distribuição do ar comprimido e a chegada até as máquinas pneumáticas e demais pontos de consumo do ar. Também, então, observamos que a partir dessa rede de distribuição, essas linhas principais, elas se derivam em ramais, chamados de ramais secundários, ou ainda na própria linha principal, são feitas derivações para a instalação das tomadas de ar, e em cada tomada de ar existe uma unidade de condicionamento, também chamada unidade de serviço. E na unidade de condicionamento é que o ar recebe um tratamento final antes de ser propriamente utilizado pela máquina pneumática. Então, em cada um desses pontos finais de consumo é que vão ser instalados os diversos equipamentos pneumáticos. Então, se consegue observar que uma instalação pneumática ela é uma unidade em que um ou mais compressores eles enviam ar comprimido para toda a rede de distribuição. Então, não existe um compressor para cada máquina, existe um compressor para uma unidade de produção, e a unidade de produção, através de diversas tubulações, ela chega, então, a inúmeras máquinas que vão fazer uso desse ar comprimido. Então, à medida que a empresa aumenta de tamanho, aumenta o número de máquinas pneumáticas ou pontos de consumo, maior vai ser a necessidade de vazão, maior vai ser a necessidade de um ou mais compressores que possam atender a essa demanda. Localizada na parte esquerda do slide, nós temos várias simbologias que representam diversos elementos presentes nessa unidade de produção. Então, iniciando por um compressor na parte inferior, o ar comprimido sai de um compressor a uma determinada temperatura. Na sequência, ele é enviado a um chamado resfriador posterior. Nós observamos na simbologia que as setas apontando para fora, elas indicam a saída ou a extração do calor do ar comprimido. Muitos compressores trabalham com temperaturas de descarga bastante elevadas e há uma necessidade da temperatura se adequar aos padrões dos demais equipamentos, uma vez que se esse ar muito quente chegar a outros pontos, isso pode trazer alguns problemas que nós vamos ver nos slides posteriores. Na sequência do resfriador posterior, o ar, então, ele passa por um filtro.
Essa linha tracejada representa o elemento filtrante, ou seja, onde as partículas de contaminantes vão ser retidas. Na sequência, nós temos um secador de ar e na saída do secador nós temos um segundo filtro. Há uma recomendação geral dos fabricantes de secadores que sejam instalados na maior parte dos tipos de secadores filtros antes e após o secador, com o objetivo de evitar a contaminação do elemento de secagem dentro do secador pelo óleo que provém do compressor. E na saída do secador, também é indicado a instalação de um filtro com o objetivo de evitar que o elemento do secador ele possa ser arrastado juntamente com o ar comprimido. Isso então possa estar contaminando o ambiente da produção onde esse ar vai estar sendo utilizado. Esses componentes, esses elementos usados nos secadores, dependendo do tipo de secador, são elementos químicos que podem ser nocivos e reagir quimicamente, então, com superfícies metálicas ou com o produto que está sendo manipulado pelos atuadores pneumáticos. E na sequência, então, do segundo filtro, o ar é enviado para um reservatório e depois do reservatório nós seguimos a sequência natural do slide principal que está sendo mostrado, ou seja, o ar é enviado para a tubulação, a partir da qual ele vai ser distribuído para os diversos pontos de consumo. Também observamos que existem pequenos símbolos interligados na saída de vários dos componentes logo após o compressor. Esses pequenos símbolos na forma de losango, eles representam drenos, nesse caso são drenos manuais, que normalmente se utiliza são drenos automáticos, mas é que a representação de um dreno manual, e um dreno é um local em que se faz a coleta da umidade que estava na forma de vapor e entrou na fase líquida e condensou. Então, esse fluido essa umidade que condensou, ela é chamada na pneumática e em outras áreas industriais de condensado. Então, a função do dreno é remover o condensado e, desse modo, diminuir a quantidade de umidade presente no ar comprimido. Então, no resfriador posterior, nos filtros, no secador, são locais em que ocorre uma separação da umidade condensada em relação ao ar comprimido, que é um gás. Então, o primeiro elemento que nós vamos detalhar nesse nosso estudo básico sobre uma unidade de produção de ar comprimido são os compressores. Então, compressores são máquinas destinadas a elevar a pressão de um certo volume de ar, admitido nas condições atmosféricas até uma determinada pressão exigida na execução dos trabalhos realizados pelo ar comprimido. Então, normalmente, o compressor ele vai aspirar ou capturar o ar, esse ar que nós respiramos de forma normal, ou seja, nas condições ambientes, nas condições atmosféricas, e vai então fazer com que esse ar seja enviado a uma instalação pneumática. E esse ar enviado ele é dito comprimido. Mas se nós olharmos no slide de baixo, nós vamos ver uma informação importante, que os compressores são fontes de vazão e não de pressão, e atendem à rede de ar comprimido com determinados níveis de pressão e vazão. Então, o que nós conseguimos compreender a partir dessa segunda explicação do item do slide? Nós vamos entender que o compressor ele está deslocando uma quantidade de ar para dentro da instalação, e esse ar, por estar se acumulando em determinados pontos, ele vai então gradualmente aumentando a pressão de trabalho, de modo que um compressor ele acaba sendo principalmente um fornecedor de vazão, ao invés de um elemento que aumenta a pressão. Muito embora, pelo fato do ar ele diminuir de volume, ou seja, ele ser compressível, a característica dos compressores é auxiliar nesse processo de compressão. De modo geral, nós temos dois tipos principais de compressores, que são os compressores
com deslocamento dinâmico e os compressores com deslocamento positivo. Nós não vamos entrar em detalhes no princípio de funcionamento de cada um deles, até mesmo por ser um resumo esta aula sobre uma unidade de produção, mas de modo geral nós podemos identificar que os compressores dinâmicos, eles atendem a uma grande capacidade de vazão, enquanto que os compressores de deslocamento positivo, eles atendem a vazões baixas e vazões médias. Então, as grandes empresas, grandes consumidoras de ar comprimido, ao invés de trabalharem com vários compressores pequenos, que seriam os compressores de deslocamento positivo, elas vão trabalhar com 1 ou 2 compressores grandes, que são os compressores dinâmicos, também chamados de turbocompressores, que normalmente trabalham com velocidades ou com frequências rotacionais bastante elevadas. Os compressores de deslocamento positivo, eles, por sua vez, vão ser usados aí em empresas de médio e pequeno porte e até mesmo em oficinas mecânicas e postos de gasolina. Também é importante mencionar ou citar que aqui está representada uma simbologia de um compressor, independente do tipo de compressor. Porque uma simbologia utilizada na pneumática é uma simbologia chamada simbologia funcional, que ela explica a função do componente e não os detalhes construtivos. Ou seja, em outras palavras, a simbologia serve para representar tanto um compressor de grande capacidade, um turbocompressor, assim como um compressor menor, como seria um compressor alternativo, que é o caso de um compressor de pistão. Então, para nós entendermos um pouco essa simbologia, aqui nós temos 2 traços que representam o eixo de acionamento do compressor. Normalmente este eixo está ligado a um motor. Na maior parte das circunstâncias, é um motor elétrico. E também nós vemos aqui que ele é representado por uma circunferência, ou seja, ele trabalha de forma rotacional. Este eixo ele vai girar, né, com uma determinada rotação, e a energia mecânica do motor elétrico é transformada em energia pneumática ou energia potencial na forma de ar comprimido através do compressor. A seta indicando o triângulo indicando uma saída, ou seja, o triângulo para fora indica que o compressor está enviando o ar comprimido. Nesse slide nós vemos 2 modelos básicos de compressores de pistão. Os compressores de pistão são os compressores mais acessíveis financeiramente, não são os mais eficientes, na verdade eles são os menos eficientes dentre os principais compressores disponíveis no mercado, mas pelo fato de eles trabalharem com baixo custo e serem de uma mecânica bastante conhecida no meio industrial, eles ainda são muito requisitados na indústria, principalmente na indústria de pequeno porte. Algumas partes desse compressor de pistão estão sendo mostradas nessas 2 figuras de fabricantes diferentes. Então vamos observar alguns detalhes. Aqui então nós temos um motor de acionamento, que é um motor elétrico. Ele está ligado ao compressor através de uma transmissão mecânica por polia e correia, e a energia mecânica do motor elétrico é transmitida na forma de torque e velocidade a este compressor. E o compressor então vai, através do seu princípio de funcionamento, aspirar o ar atmosférico. Se nós observarmos nessa figura direita, ele tem um filtro na entrada ou na admissão do compressor, que vai fazer com que o ar atmosférico seja succionado para dentro da câmara de compressão, e esse ar então será, por sua vez, comprimido. Após 2 estágios de compressão, por isso que ele está sendo chamado aqui em cima de compressor de duplo estágio, ou seja, ele comprime até uma determinada pressão nesse pistão à direita, e depois ele continua comprimindo no segundo pistão, ou seja, através de uma tubulação intermediária. O primeiro estágio envia o ar comprimido para o segundo estágio, que comprime de novo e faz a pressão aumentar a um nível um pouco maior. E desse segundo estágio, então, o ar comprimido é enviado para um reservatório,
onde esse ar fica armazenado até que ele seja utilizado por uma determinada instalação de ar comprimido. Aqui nós temos as duas conexões de saída, uma com válvula, outra sem válvula, que vão ser então interligadas a uma tubulação para uso desse ar comprimido. Existem outros elementos que também fazem parte desse compressor e que nós não vamos estudar com detalhes nessa videoaula. Mas é importante dizer, por exemplo, que a maior parte dos reservatórios, por exemplo, esse reservatório horizontal que está mostrado na figura, ele vai apresentar alguns elementos que são obrigatórios. Então aqui ele tem em A, asterisco, válvula de alívio e manômetro. A válvula de alívio é uma válvula, vamos dizer assim, que regula a pressão máxima, é uma pressão de segurança desse reservatório. Ou seja, se a pressão do reservatório ultrapassar um determinado limite, a válvula de alívio, então, que estava fechada, abre, fazendo com que esse ar seja expulso ou exaurido para a atmosfera. Então, o objetivo é uma proteção, para evitar que esse compressor, por algum motivo, venha trabalhar de forma ininterrupta e a pressão do reservatório ultrapasse os limites de resistência do material, ou seja, ele pode explodir. Então, para evitar aí uma questão de segurança, então são colocadas válvulas limitadoras de pressão ou válvulas de alívio que vão aliviar a pressão caso determinados limites sejam ultrapassados. O momento de desligamento desse compressor, ou seja, quando ele chega a um valor de pressão máxima, é regulado através desse elemento aqui, que é chamado de pressostato. Ele está nos dois reservatórios. O pressostato é um conversor eletromecânico, ou seja, quando a pressão chega num determinado valor, ele fecha um contato elétrico. Esse contato elétrico causa o desligamento do motor elétrico, até que a pressão, ou seja, até que o volume de ar comprimido seja usado pela instalação pneumática, a pressão cai até um determinado valor, também pré-ajustado, e quando essa pressão chega a esse valor mínimo, o pressostato novamente envia um sinal elétrico e faz com que o motor novamente volte a funcionar. Então, compressores de pistão trabalham dessa forma intermitente, ou seja, ora o motor elétrico é desligado quando a pressão está no seu nível mais alto, e quando a pressão chega no nível mais baixo, o motor elétrico, então, é novamente ligado para permitir o início do processo de produção do ar comprimido e carregamento do reservatório. Na saída, então, de um compressor de ar, nós vimos lá nos primeiros slides que o ar comprimido, em determinados tipos de compressores, e um deles é o compressor de pistão, ele sai a uma temperatura bastante alta, acima de 150 graus até acima de 200 graus Celsius. E esse ar comprimido, então, ele vai ser resfriado antes do seu uso na instalação de ar comprimido. Isso normalmente é feito quando o compressor ele apresenta aí um tamanho um pouco maior. Tá? Então, o dispositivo que é utilizado para o resfriamento do ar é chamado de resfriador posterior. O nome é bastante intuitivo. E nada mais é do que um trocador de calor, ou seja, um fluido a uma temperatura mais baixa, troca calor sem contato direto com o ar comprimido, o que vai ocasionar uma queda da temperatura do ar e um aumento da temperatura desse outro fluido que está realizando a troca térmica. Então, no caso aqui à direita, nós temos um trocador de calor, que é chamado trocador de calor de casco e tubos. E esse trocador de calor, então, ele recebe a água, e a água que circula por fora dos tubos, ela resfria o ar comprimido que está circulando por dentro dessa tubulação. Então, pelo fato do metal dos tubos ser condutor térmico, isso favorece então que o calor do ar seja dissipado através da circulação da água, fazendo com que a temperatura do ar seja diminuída a um nível mais aceitável, em torno de 40 a 60 graus Celsius. Depende muito do projeto do trocador de calor ou do resfriador posterior.
Então, em suma, o resfriador posterior diminui a temperatura do ar comprimido e essa queda dramática da temperatura do ar, estava a 180, 200 graus e caiu para 50, 60 graus, permite então que uma grande parte da umidade contida no ar comprimido ela possa ser extraída na saída do resfriador posterior através de um dreno. Isso faz, então, esse uso do resfriador posterior, além de permitir a remoção da umidade, ele também tem outras vantagens, que é evitar a dilatação térmica acentuada da linha de distribuição, o que ocasionaria em choques térmicos e contrações e, por consequência, fadigas, trincas e soldas e vazamentos. Por causa da alta temperatura, nós teríamos aí problemas de dilatação térmica irregular dos elementos metálicos, o que causa aí uma fragilidade prematura desses elementos e eles, por consequência, ao longo do tempo, eles vão gerar vazamentos do ar comprimido. Uma informação importante que é colocada aqui como uma dica no slide é que o maior contaminante presente no ar comprimido é a própria umidade, que ela se apresenta na forma líquida, ou seja, se apresenta na forma de um condensado, ou seja, todo elemento em uma unidade de ar, em uma instalação de ar comprimido, ele tende a ter artifícios que auxiliem na separação, na extração dessa umidade. Então, um dos principais elementos então, é o resfriador posterior. E além disso, então, além da questão da dilatação térmica, ele também compatibiliza a temperatura do ar com as vedações que existem em vários elementos e componentes pneumáticos. Essas vedações normalmente são feitas de material elástico, muitas vezes material sintético, e esse material elástico, se sujeito a altas temperaturas, ele tende a secar prematuramente, e essa secagem vai quebrar esse elemento de vedação, inutilizando e ainda fazendo com que ele seja transformado em um elemento de contaminação. Então, logo após o resfriador posterior, é instalado o chamado separador de condensado, uma vez que grande parte da umidade ela é transformada na forma líquida, e o separador de condensado, então, é um dos grandes auxiliares para retirada da umidade. Então, normalmente esse separador possui chapas internas, chamadas de chapas defletoras, que faz com que o ar comprimido, quando entre num separador, esse ar vai estar escoando a uma alta velocidade. E essa velocidade faz com que o ar se choque com essas chapas defletoras, e isso vai favorecer uma separação da água ou do líquido que está na forma do líquido, né, que é a umidade que condensou. O líquido, por ser mais pesado do que o ar, então ele acaba descendo pela ação da força da gravidade, e então ele vai ser removido através de drenos. Nesse caso, a representação aqui são de drenos automáticos. E aqui à esquerda nós temos a simbologia de um dreno manual. Qual é a diferença? É que o dreno manual, o operador precisa de tempos em tempos ir nesse dreno e abrir uma válvula para escoar o líquido que está ali contido. Enquanto no dreno automático, esse dreno ele possui um elemento eletromecânico que é um temporizador. Esse temporizador ele vai então funcionar de forma automatizada, e ele vai, a cada tanto tempo, ele vai fazer com que essa válvula localizada na parte inferior do dreno abra de forma automática. Isso vai evitar problemas com o esquecimento do operador em drenar esses pontos de drenagem de condensado. Então, logo após o ar se chocar com as chapas defletoras, o ar que é mais leve ele sobe e ele é direcionado para a tubulação,
enquanto que o condensado ele fica retido nos drenos. Também na sequência, observando aquele slide inicial, nós vamos encontrar o que? O reservatório de ar. Muitas vezes o reservatório de ar pode vir antes, assim como ele pode vir após um secador. A condição mais usual é utilizar o secador depois do reservatório de ar. Então, nesse caso, nós temos a figura de um reservatório vertical, porém a simbologia logo abaixo é a de um reservatório horizontal. E as funções dos reservatórios são: ele diminui as oscilações de pressão da rede de ar, pelo fato do volume do reservatório de ar ser grande, isso evita com que a pressão ela flutue de forma demasiada, o que significa que se a pressão do ar está 7, 8 bar, ela não vai cair de forma abrupta de 7 para 4, ela vai caindo gradualmente à medida em que o reservatório de ar vai sendo descarregado. E quanto maior for o volume do reservatório, melhor é a condição de minimização dessas oscilações de pressão. Além disso, ele vai servir então como uma fonte auxiliar de energia. Por quê? Porque o compressor de ar ele vai estar enviando o ar para a tubulação, da tubulação para o reservatório. Porém, em qualquer instalação de ar, nós vamos ter demandas variáveis. Nós temos horários de pico, assim como ocorre com a energia elétrica. Em uma fábrica, muitas vezes nós vamos ter períodos em que todas as máquinas estão funcionando, em que exige-se maior consumo de ar comprimido. Em outros períodos, por exemplo, no horário do almoço ou depois das 18 horas, vamos ter uma quantidade menor de consumo desse ar comprimido. Então, muitas vezes, o reservatório ele acaba servindo como uma fonte auxiliar de energia. Por quê? Porque nos horários de pico, então, o compressor ele pode não dar conta de toda a demanda de ar, e o reservatório ou os reservatórios instalados na instalação, eles então vão acabar suprindo essa demanda momentânea. Além disso, os reservatórios eles reduzem as pulsações geradas por compressores alternativos. Os compressores alternativos, que são os compressores de pistão, eles têm como característica de funcionamento fornecer um ar com pulsação, e esse ar com pulsação não é desejável em nenhuma instalação, porque o ideal é que uma máquina trabalhe com ar sem nenhum tipo de pulsação, a fim de trabalhar de forma melhor, mais estável. Então, quando existe esse tipo de compressor, então o reservatório ele também tem essa função adicional. E além disso, ele proporciona área de troca térmica, o que implica que quando o ar comprimido chega ao reservatório, muitas vezes esse ar ainda está a uma temperatura mais alta. Porém, quando o ar quente se depara com um volume maior de ar que já está ali há algum tempo, já sofreu perda de temperatura, está a uma temperatura mais baixa, então isso tudo favorece com que ocorra uma diminuição na temperatura do ar comprimido e essa temperatura fique mais adequada para ser enviada para o restante da instalação e para a rede de distribuição. Se nós lembrarmos do slide anterior, mostra o compressor de pistão, nós vamos ver que na saída do compressor, este ar já está sendo enviado para o reservatório. Então, este ar mais quente já está trocando calor internamente com o próprio ar mais frio que está aqui contido, e a grande área de troca térmica do reservatório, aliado à superfície metálica que favorece então essa transferência de calor, vai então proporcionar que o ar ele diminua a sua temperatura. Um outro elemento também presente nas instalações é a válvula limitadora de pressão, a qual já foi explicada no slide que mostrava o reservatório de ar juntamente com o compressor. Mas
como nós estamos detalhando o funcionamento de alguns componentes, aqui nós temos uma figura esquemática que mostra, então, como funciona esse elemento. E nós temos uma linha principal, que é chamada linha de pressão, na saída do compressor, e nós temos uma válvula que foi instalada em paralelo, o que significa que essa válvula é a responsável por limitar a pressão de trabalho. Ou seja, se a pressão na saída do compressor se torna maior do que a pressão ajustada na válvula, ou seja, essa válvula foi ajustada através da manopla em uma pressão a 6 bar, sendo bar uma das unidades mais utilizadas e recomendadas aí pelas normas do sistema internacional, que é a norma ISO. Então, tanto bar quanto PSI, que é uma unidade inglesa, quanto KGF por centímetros quadrados, são unidades bastante recorrentes e encontradas na indústria. Então, nesse caso, a válvula de alívio foi regulada para uma abertura em 6 bar, ou seja, ela está protegendo a instalação pneumática para não ultrapassar a esta pressão. Ou seja, se ocorrer alguma falha no compressor ou no pressostato que está regulando o ligamento e o desligamento do motor elétrico, que por sua vez aciona o compressor. Então, o que vai acontecer? A pressão ultrapassando a 6 bar, a força, a energia, ou melhor, a pressão estática contida no ar, ela vai atuar contra o elemento de abertura e fechamento da válvula, atua contra a força da mola, prevalece contra ela, uma vez que a pressão do ar comprimido está maior do que a pressão regulada na válvula, e faz com que, então, esse ar comprimido seja descarregado para a atmosfera e vai impedir, então, um excesso de pressão nesta tubulação, nesta linha de distribuição do ar comprimido. Então, as válvulas de alívio são utilizadas como válvula de segurança de compressores, reservatórios e linhas sujeitas a picos de pressão. A válvula não permite que ocorra um aumento da pressão acima da pressão ajustada na mola de compressão da válvula, que é essa mola que está mostrada aqui. E outra característica que é inerente ao funcionamento desta válvula é que são válvulas NF. O que significa isso? Que são válvulas normalmente fechadas, ou seja, elas só vão ser abertas em situações, vamos dizer assim, de segurança ou de emergência, quando a pressão ultrapassar o valor máximo recomendado para aquela instalação. Aqui à direita nós vemos uma figura que mostra como essa válvula opera. Nós temos aqui um pequeno arco, né, que ele pode permitir a abertura manual dessa válvula de alívio. E se não for manual, então a válvula vai abrir mediante a ação da pressão de regime que está aqui nessa tubulação. E que logo abaixo nós temos a simbologia. A simbologia ela representa o funcionamento desse esquema que foi mostrado aqui. Ou seja, aqui nós temos a linha de pilotagem, que é essa linha tracejada, que representa a pressão que vai estar atuando contra a mola. Ou seja, a pressão está empurrando esse elemento de abertura e fechamento da válvula contra a força da mola. Quem é esse elemento de abertura e fechamento da válvula? Está representado pela setinha. Se vocês observarem, a setinha está deslocada para cima em relação à linha de entrada e à linha de saída da válvula. Quem é que promove esse deslocamento da seta para cima? É a mola que está abaixo. Então, a mola está empurrando a seta para cima contra a força de pressão que atua no sentido de empurrar a seta para baixo. Ou seja, quando a pressão na entrada da válvula, que atua na linha de pilotagem, atuar contra a seta, e essa pressão se tornar maior do que a regulagem feita nessa mola, então a seta vai descer e vai permitir a ligação da linha de entrada com a linha de saída, fazendo com que a pressão da linha de pressão seja descarregada para a atmosfera. Então essa é a interpretação da simbologia que representa o funcionamento da válvula de alívio. E o outro elemento, então localizado logo após o reservatório, ou muitas vezes antes do reservatório, é o secador de ar.
Então, o secador de ar, o nome também ele já explica o que é esse elemento. O secador de ar, então, ele promove a secagem do ar comprimido, eliminando entre 95% e 99% da umidade residual proveniente da atmosfera. Essa umidade residual ela recebe esse nome porque é a umidade que não foi removida pelo resfriador posterior. Então, se nós relembrarmos do slide anterior, nós vamos verificar que o resfriador posterior está instalado logo após o compressor e ele é responsável pela remoção de aproximadamente 70% a 90% da umidade. Ou seja, ele é o principal responsável pela maior quantidade de água contida no ar. Mas ainda existe um residual, ou seja, uma umidade que ainda não foi removida e que muitas vezes, dependendo do processo industrial que utiliza ar comprimido, precisa ser. Então, o secador ele tem uma capacidade de extração, de remoção de umidade bastante satisfatória, entre 95% e 99,9%, dependendo do tipo de secador. Então, é o que explica o item posterior. Dependendo do tipo de secador, seu custo de aquisição e manutenção pode ser significativo em relação aos custos totais da instalação. Então, ele tem essa capacidade de extração de umidade, mas ele é um componente caro. Caro para manter, caro para fazer a manutenção e caro para comprar. Então, o que significa isso? Que nem toda instalação de ar comprimido vai fazer uso do secador, mas somente aquelas em que é de fato necessário trabalhar com ar seco. Então, o secador ele é utilizado nos processos industriais que exigem um ar isento de umidade, ou seja, indústria farmacêutica, indústria química, indústria alimentícia e assim por diante. Então, para nós darmos um exemplo, imagina uma linha de produção que utiliza atuadores pneumáticos ou ar comprimido de modo geral para manipulação de remédio. E esse ar vem com umidade. O contato da umidade com os remédios vai acabar inutilizando o produto desse tipo de indústria. Então, nesse caso, não é admitido nenhum tipo de umidade e, por consequência, eles instalam secadores, que são os secadores por absorção ou adsorção, que são, nesse caso, os mais eficientes. Nós não estamos aqui tratando dos tipos de secadores, mas só para nós termos uma noção de quando se utiliza e quando não se utiliza os secadores de ar. Por exemplo, se eu for num posto de gasolina em que o ar é utilizado para a calibração dos pneus, normalmente eu não vou encontrar um secador. Por quê? Porque é um componente relativamente caro e o ar utilizado então para encher um pneu não é um ar que se demande que ele seja totalmente isento de umidade. Aqui na figura à direita, então, nós temos um dos tipos de secadores mais utilizados, que são os secadores dessecantes ou secadores por adsorção, sendo um dos tipos mais eficazes na remoção do condensado e da umidade residual. Aqui em cima nós temos uma simbologia desse elemento e aqui nós temos logo abaixo o item que reforça o que foi explicado até o momento, que é instalações de baixo custo, ar comprimido de oficinas, postos de gasolina e assim por diante, normalmente não adotam um secador. E para finalizar a nossa videoaula, nós temos uma figura que apresenta novamente uma instalação de ar comprimido, mas ela introduz alguns outros detalhes. Então, vamos observar as partes ou os componentes presentes nessa unidade de produção e que não foram ainda tratados anteriormente. Alguns deles nós vamos repetir para reforçar os conceitos. Então, aqui nós temos uma cabine composta por um ou mais compressores. Nós não conseguimos enxergar internamente a cabine. Normalmente, essas cabines têm isolamento acústico para diminuir o ruído.
E esse ar comprimido, então, dos compressores é enviado para o resfriador posterior. Do resfriador posterior, então, a temperatura do ar ela é reduzida de forma bastante drástica. E nós temos, então, um separador de condensado e um dreno logo abaixo, com uma válvula com abertura manual, para drenagem ou para extração do condensado. Na saída do resfriador posterior, o ar é enviado para um reservatório e na saída do reservatório, o ar é encaminhado para um secador, onde se realiza, então, o processo adicional de extração de umidade. Na saída do secador, o ar, então, é encaminhado para uma rede de tubulações, compostas, então, por ramais principais e por uma rede secundária ou por ramais secundários. Na rede secundária é que vão estar as tomadas de ar, que são esses pontos instalados na parte superior da rede secundária. Também observa-se que essa tubulação ela se apresenta no formato de um anel ou no formato de um circuito fechado. Esse formato ele é mais eficiente para a distribuição do ar comprimido, uma vez que existe uma comunicação entre todos os pontos da rede, o que permite, então, que o ar possa estar chegando de mais de um ponto. Então, esse ponto intermediário, o ar poderia estar vindo da parte da direita, quanto da parte da esquerda do tubo principal, assim como da esquerda quanto da direita da rede secundária. Isso faz com que o ar ele se mantenha mais estável a nível de pressão. Então, a pressão ela tende a sofrer menos oscilação, uma vez que o ar tem mais pontos de chegada até as unidades de consumo. Nessa região aqui, em que está sendo destacado a tomada de ar, é feita uma amplificação dessa tomada de ar para nós observarmos os detalhes dela. Observamos, então, em que a tomada ela é instalada na parte superior da tubulação, com o objetivo de minimizar que a água condensada que ainda exista nessa tubulação, ela seja arrastada para os pontos de consumo. Além disso, se recomenda que as tubulações elas tenham uma leve inclinação entre 1 a 2 graus, com o objetivo de favorecer o escoamento desse condensado até pontos de coleta, ou seja, drenos, onde esse condensado possa ser eliminado da instalação de ar comprimido. Além disso, na tomada de ar, logo após a tomada, é instalada uma unidade de serviço chamada unidade lubrefil, ou unidade de condicionamento de ar, onde nessa unidade é feito o tratamento final do ar comprimido antes dele ser usado pela máquina pneumática. Observem que existe uma curva de 90 graus acentuada entre a tubulação e a unidade de serviço. Isso também tem o objetivo de favorecer a separação de condensado, uma vez que, devido à velocidade do ar, pela força centrífuga, a umidade, por ser mais pesada, ela acaba tendendo a seguir em linha reta, enquanto o ar consegue fazer a curva de forma mais fácil. E aqui na região inferior, nós teríamos também um dreno para a separação dessa umidade condensada. E a unidade de condicionamento, ela é normalmente composta aí de um filtro, de um regulador de pressão e muitas vezes de uma unidade de lubrificação. E cada máquina ou cada ponto de consumo vai ter a sua própria unidade de condicionamento, considerando que cada máquina pneumática tem as suas próprias especificações, o que significa que a máquina A não necessariamente trabalha no mesmo nível de pressão que a máquina B e não necessariamente precisa do mesmo nível de filtragem. Então vai ter um filtro, uma unidade de lubrificação e um regulador de pressão para cada máquina específica para atender às suas especificações. Então, por exemplo, existem sensores que operam em baixa pressão, enquanto existem outros equipamentos, por exemplo, uma parafusadeira pneumática que trabalha com a pressão mais a nível industrial, em torno de 6 bar. Então, cada uma delas tem a sua própria
regulagem e, por isso, precisa, então, da sua própria unidade de serviço. Mas a pressão regulada no compressor. Essa pressão regulada no compressor, a qual foi regulada na válvula de alívio, que determina a pressão máxima de trabalho da instalação, ela é uma pressão genérica, igual em toda a rede de distribuição. Porém, como nós acabamos de ver, cada ponto de consumo não vai trabalhar com uma pressão genérica, vai trabalhar com pressão específica. E por essa razão, então, é que existem as unidades de condicionamento de ar comprimido. Essas são as referências utilizadas para a consulta e para a elaboração desta videoaula. Obrigado por assistir esta videoaula de introdução de sistemas pneumáticos com o foco na unidade de produção, preparação e distribuição de ar comprimido. Na próxima videoaula, nós vamos reforçar a unidade de serviço ou unidade de condicionamento nos seus detalhes. Até lá!